Pessoal, compartilhamento, tudo ok? Sim, Sim, professor. senhora. Ok, professor. Deixa eu só botar aqui o carregador, só um minuto. Nossa aula de hoje será o estudo da perna, né? Como sempre, a gente segue aquela sequência, vamos estudar os ossos da perna, as articulações e os músculos. A perna, ela apresenta dois ossos paralelos, a tíbia, que é esse osso medial, que é mais volumoso, e a fíbula, que é esse osso lateral de menor volume. Eu expliquei na aula passada que aqui no joelho só se articulam fêmur, patela e tíbia. Então, quando você está em posição bípede, né, posição ereta, todo o peso do corpo aqui ele vai ser transmitido para a tíbia. Então, por isso é que a tíbia é um osso bem mais volumoso, mais resistente, porque ele tem essa função aí de receber o peso do corpo. A fíbula ela fica localizada aqui lateralmente, é mais fino, mas aqui na articulação do tornozelo, a fíbula também participa, é um osso importante aqui para dar essa estabilidade aí na posição ereta. Então, são dois ossos longos e eles são localizados a tíbia medialmente, a fíbula lateralmente. Só a tíbia se articula aqui no joelho e os dois ossos se articulam aqui no tornozelo. Então, como todo osso longo, primeiro a gente estuda a extremidade proximal, depois o corpo e a extremidade distal. Extremidade proximal da tíbia, que superiormente tem essas duas regiões assim arredondadas que são chamadas de côndilos. Esse aqui é o côndilo medial da tíbia e esse é o côndilo lateral da tíbia. Eles vão se articular, né, com os côndilos do fêmur. Então, por exemplo, vou falar sobre essa estrutura aqui, côndilo medial da tíbia, côndilo lateral da tíbia. Entre os dois côndilos existe uma elevação. Essa elevação se chama eminência intercondilar. Só que a eminência intercondilar, ela é formada de duas pequenas elevações. Cada uma dessas elevações são os tubérculos. Esse é o tubérculo intercondilar medial e o tubérculo intercondilar lateral. Pessoal, alguém está com o áudio ligado. Todo mundo desliga, por favor, o microfone. Então, repetindo, tem os côndilos, né, medial e lateral, aí entre eles dois tem uma elevação, que é a eminência intercondilar. Essa eminência é formada de dois pequenos tubérculos. O tubérculo intercondilar medial, tubérculo intercondilar lateral. Quando eu olho aqui para a tíbia, assim, para eu saber o que é medial e lateral, eu olho logo para essa formação aqui, que é o maléolo medial. Então, eu sei que isso aqui, do lado do maléolo, é medial, e aqui é a lateral. Então, os dois tubérculos. Anterior e posterior à eminência, tem uma área de formato aproximadamente triangular, que se chama área intercondilar anterior, que é essa aqui, que é um pouco maior, e aqui atrás a área intercondilar posterior. Aqueles ligamentos cruzados do joelho, eles se fixam nessas áreas intercondilares. Na área intercondilar anterior se fixa o ligamento cruzado anterior. Da mesma forma, na área intercondilar posterior se fixa o ligamento cruzado posterior. Aqui no côndilo lateral, quando eu olho aqui na vista posterior, tem essa superfíciezinha lisa, onde vai se articular a fíbula, aí se chama face articular fibular. Ela está aqui lateralmente, né, que é o lado da fíbula, e a superfície articular que vai se articular com a fíbula em uma articulação sinovial plana. E essa área rugosa aqui na frente é a tuberosidade da tíbia. Onde a gente estudou o tendão do quadríceps, que tem lá a patela e o ligamento patelar, ele vai se fixar aqui, ó, na tuberosidade da tíbia. Então, a função é a fixação do tendão do quadríceps. Só que aquela partezinha do tendão do quadríceps, entre a patela e a tuberosidade, vai formar o ligamento patelar. Então, isso é o que você vê na extremidade proximal da tíbia. E aqui na parte média do osso tem o corpo da tíbia. Se a gente cortar a tíbia assim transversalmente, fizer uma secção transversal,
A tíbia tem o contorno aproximadamente triangular. Essa borda anterior... Opa! Estão me ouvindo? Estamos, Sim, professora. Então, essa borda anterior, né, que a gente toca aqui na perna, que a gente chama popularmente de canela, ela fica bem superficial, porque a tíbia aqui anteriormente, ela não é recoberta por músculos. Normalmente o osso ele é todo revestido de músculo. Na perna, a tíbia ela fica logo abaixo da pele, então a gente já sente, quando você leva uma pancada lá, dói bastante, porque o periósteo ele é bem sensível. Então, nessa região, essa borda anterior, ela fica bem superficial e você consegue palpar. Seria isso aqui. Aí ela tem também uma borda medial, que é assim mais arredondada, e uma borda lateral. Na borda lateral da tíbia se fixa a membrana interóssea, que se estende da tíbia à fíbula. Por isso, essa borda lateral se chama borda interóssea. Aqui é a borda anterior, aí aqui na vista posterior, essa é a borda interóssea, ó, assim mais pontiaguda, mais definida, e aqui é a borda medial. Então, ela tem esse contorno mais ou menos triangular. E entre as bordas, a gente chama de faces. Aqui é a face lateral, essa é a face medial e aqui é a face posterior. Se tem uma pontinha lá na frente, a borda anterior, aqui atrás tem a face posterior. Na face posterior da tíbia, aqui superiormente, tem uma linha que passa assim inclinada, oblíqua. Essa linha se chama linha solear. Aqui vai se fixar um músculo que se chama músculo sóleo. O músculo sóleo é uma parte do tríceps, que é aquele músculo grande da batata da perna, tríceps sural, ou tríceps da perna. E uma parte dele se chama sóleo e ele se fixa aqui na linha solear. E aqui a extremidade distal da tíbia, numa vista anterior e numa vista posterior. Como eu falei, logo chama a atenção essa projeção que se chama maléolo medial, que é aquela projeção, aquela pontinha que você toca lá no tornozelo medialmente. Lá no tornozelo, de cada lado tem assim uma elevaçãozinha, que são os maléolos. Maléolo medial, esse que fica do lado de dentro aí do tornozelo, que é da tíbia, e o maléolo lateral é da fíbula. Então, esse aqui é o maléolo medial da tíbia. Quando eu olho o maléolo numa vista aqui posterior, ele tem uma depressãozinha aqui, ó. Professora, Sim, a senhora pode repetir bem essa parte que a senhora falou do maléolo medial e tem o da tíbia, como é? isso. Quando você toca no seu tornozelo mesmo, lá embaixo, não tem assim duas elevações, uma de cada lado? Ali são os maléolos. Aí o maléolo medial, ele faz parte da tíbia. E o maléolo lateral, ele faz parte da fíbula. Então, a tíbia tem o maléolo medial e a fíbula tem o maléolo lateral. Esse maléolo, a gente vai estudar daqui a pouco, aqui no tornozelo também tem um ligamento de cada lado. Ligamento medial e ligamento lateral. Nesses maléolos se fixam esses ligamentos. A articulação do tornozelo, ela é gínglimo, ela faz flexão e extensão, que na verdade a gente chama de dorsiflexão e flexão plantar, flexão dorsal, flexão plantar. Vou falar já sobre isso. Aí, como ela é gínglimo, ela tem assim, um ligamento bem volumoso de cada lado, que é exatamente para orientar esse movimento do pé. E esses ligamentos lateral e medial, eles se fixam nos maléolos, tá? Então, isso aqui é o maléolo. Como eu estava falando, numa vista posterior, o maléolo, ele tem uma depressãozinha, ele tem um fundinho aqui. Essa depressão se chama sulco maleolar. No sulco maleolar vai passar o tendão, aqui vai passar o tendão de um músculo. Ele se chama músculo tibial posterior. Ele passa nesse sulcozinho aí. A face articular inferior é essa face aqui que fica bem embaixo. Deixa eu ver se Qual tem é o outra. nome do músculo? Tibial posterior. Obrigada. Ó, aqui são os dois ossos, você olhando aqui na parte inferior. Aqui é a tíbia e aqui é a fíbula. Então, isso aqui é o maléolo lateral da fíbula e aqui é o maléolo medial da tíbia.
Essa face aqui bem embaixo se chama face articular inferior. E aqui do lado maléola, a continuação dela aqui, ó, essa partezinha aqui, que é como se fosse isso aqui, ó, é a face articular do maléolo. Tanto a face articular inferior como a face articular do maléolo, e ainda também a fíbula, vão se articular com o osso do pé, que se chama talos. Essa articulação do tornozelo, ela também se chama articulação tibial, porque ela exatamente é entre a tíbia e fíbula e o talos, que é um osso do pé. E a incisura fibular, essa depressão aqui, ó, aqui é medial, aqui é lateral. A incisura fibular, essa região aqui lateral, onde vai se articular aqui com a fíbula. Ela tem assim uma depressãozinha para a fíbula se encaixar. Você vê aqui, ó, é a incisura fibular. Então, incisura fibular, face articular inferior, face articular do maléolo. Isso aqui inteiro é o maléolo medial. E aqui atrás dele, né, por trás, tem uma depressão, que é o sulco maleolar. Vai passar o tendão do músculo tibial posterior. Então, isso é o que você vai identificar na tíbia. Professor, me mostre bem de novo a face articular inferior e a face articular do maléolo, por favor. Ó, nessa imagem aqui, se você imaginar esse quadradinho aqui, ó, é a face articular inferior. Aí essa parte aqui é a face articular do maléolo. Elas são contínuas. Nessa outra figura, aqui bem embaixo seria a face articular inferior, e aqui ela continuando aqui no maléolo é a face articular do maléolo. Mas elas são contínuas e elas vão se articular com o mesmo osso que é o talos. Ok, obrigada. Nada. Junto com a fíbula, né, professor? Isso, junto com a Ou é fíbula. a tíbia? Junto com a fíbula, que aí é a parte da tíbia. Isso, a tíbia e a fíbula, elas vão formar assim uma concavidade, uma depressão. Aí aqui vai se articular o talos e a articulação do tornozelo. E aqui a fíbula. A fíbula é um osso bem mais fino do que a tíbia e também assim mais simples, tem menos formações anatômicas, mas é um osso longo. E para você, como ele é assim um osso simples, até para você botar, aproximar o distal, medial, lateral, às vezes ele é um pouco difícil. Mas a extremidade proximal da fíbula, ela é assim mais arredondada. E a extremidade distal, ela é mais achatada, ela é mais fininha. Essa extremidade proximal, assim arredondada, se chama cabeça da fíbula. Então, aqui em cima é a cabeça da fíbula. A pontinha dela, exatamente aqui em cima, ó, é o ápice da cabeça da fíbula. E aqui na cabeça da fíbula tem uma superfície, tem uma regiãozinha lisa que vai se articular com a tíbia, que é a face articular da cabeça da fíbula. Ela vai se articular com a face, a superfície fibular da tíbia. E aqui, esse estreitamento, essa partezinha aqui que é bem estreita, é o colo da fíbula. Então, colo, tudo isso aqui é a cabeça, só que na cabeça eu vou identificar o ápice da cabeça da fíbula e a face articular da cabeça da fíbula. Aqui na cabeça da fíbula, assim, mais lateralmente, vai se fixar o músculo bíceps femoral, que é aquele músculo que fica na região posterior da coxa. Na coxa, na frente tem o quadríceps e atrás tem o bíceps. A região posterior da coxa é formada pelo semitendíneo, semimembranáceo e bíceps. Aí o bíceps se fixa na cabeça da fíbula. E a fíbula, quando você faz uma secção assim transversal do corpo, ele tem esse formato aqui. Não é exatamente triangular, como a gente vê nos outros ossos, né? Assim, mais um trapézio. Mas essa borda aqui, onde se fixa a membrana interóssea, é a borda medial, tá? Borda medial, que é a borda interóssea. Aí aqui atrás vai ter a borda posterior e aqui vai ter a borda lateral, tá? Posterior, lateral, medial. E aqui na medial se fixa
a membrana interóssea. Pessoal, anterior, tá? Anterior, posterior, lateral. Anterior, posterior, lateral. E a extremidade distal, como eu já tinha falado, ela é mais achatada. Aqui, lá no laboratório, vocês vão ver que elas são parecidas, apesar de no desenho que elas estarem bem diferentes, mas quando você pega o osso mesmo, elas são parecidas. Aí você bota essa parte mais globosa, arredondada para cima, que é a cabeça, e aqui embaixo ela é assim mais fininha, mais achatada. E toda essa região aqui é o maléolo lateral. Como eu já falei, se você tocar no seu tornozelo, tem duas elevaçõezinhas. Essa medial é o maléolo medial da tíbia e a lateral é o maléolo lateral da fíbula. Aqui no maléolo tem uma depressão, isso aqui, essa área bem aqui escura, é porque tem uma depressão aí. Essa depressão se chama fossa do maléolo. Aqui é uma vista medial e aqui é uma vista lateral. Nessa vista lateral do maléolo também tem uma depressão, do jeito que tinha no maléolo lá da tíbia. Aí aqui também é o sulco maleolar. Tem o sulco maleolar da tíbia e tem o sulco maleolar da fíbula. E nesse sulco também vai passar tendão do músculo fibular. Tem dos músculos fibulares, tem o músculo fibular curto e o músculo fibular longo. São músculos aí laterais da perna. E essa parte lisa que você está vendo aqui, o osso é assim mais áspero, aqui você vê que ele é lisinho. Essa parte lisa aqui é a face articular distal. Vai se articular aquela que eu mostrei na figura aqui anterior, essa parte aqui. Isso é a face articular distal da fíbula, e toda essa elevação aqui é o maléolo lateral. Aí vai ter a fossa é onde vai se fixar esse ligamentozinho bem aqui, ó. Ligamento tíbio-fibular posterior. Aí se fixa na fossa. E aqui lateralmente vai ter um sulco, que é onde vai passar tendões dos músculos fibulares. Fibular curto e fibular longo. Então é isso sobre tíbia e fíbula. E esses ossos, assim como o rádio e a ulna, eles se articulam entre si, aqui na extremidade proximal, na extremidade distal e no corpo. A articulação tibiofibular proximal é uma sinovial plana, mas a articulação tibiofibular média e tibiofibular distal, elas são sindesmoses. Esses dois ossos aqui na extremidade distal, eles não se movimentam entre si. E isso é importante para dar estabilidade, a posição bípede, a marcha, né, ao ato de caminhar, porque aqui no tornozelo eles vão se articular com o pé, e aí o pé que se movimenta, mas eles dois entre si, eles ficam bem unidos aqui. A gente sabe que a articulação fibrosa, ela é imóvel, eles só deslizam um pouquinho aqui em cima, no joelho, mas aqui embaixo eles não têm mobilidade entre si. Então, essa aqui de cima é a articulação tibio-fibular proximal, né? Tá aqui mostrando ela na vista superior. Nessa figura aqui, essas duas regiões que estão em vermelho, que são a área intercondilar anterior e a área intercondilar posterior, é onde se fixam os ligamentos cruzados. Esse vermelhinho está mostrando a fixação do ligamento cruzado anterior e do ligamento cruzado posterior. E aqui você vê a articulação tibio-fibular proximal. Ela acontece entre a face articular da cabeça da fíbula e a face articular fibular da tíbia, né? E assim, a tíbia, aqui é a região anterior, né, a frente, e aqui é a região posterior. Você vê que a fíbula ela fica assim um pouquinho para trás. Inclusive, quando eu toco em mim mesmo, na fíbula, eu vejo que ela é assim um pouquinho mais posterior do que a tíbia. Aí é uma articulação sinovial, plana, anaxial, que tem um ligamento aqui na frente, que é o ligamento anterior da cabeça da fíbula, e um ligamento atrás, que é o ligamento posterior da cabeça da fíbula. Se ela é sinovial plana, anaxial, só tem deslizamento. O que são esses pontinhos vermelhos, professora? É o Onde fixa local os ligamentos? cruzados. Cruzado anterior e cruzado posterior.
E o nome dessa região é a área intercondilar anterior e a área intercondilar posterior. Local de fixação dos ligamentos cruzados anterior e posterior. Entre a tíbia e a fíbula, aqui no corpo, se fixa a membrana interóssea. Aqui a gente já viu que essa aqui é a borda lateral da tíbia, que é a borda interóssea, e aqui a borda medial da fíbula, que é a borda interóssea. Também isso eu já expliquei para vocês lá no antebraço. Quando o osso é medial, aqui o caso da tíbia, sua borda interóssea é lateral. Quando o osso é lateral, que é a fíbula, sua borda interóssea é medial. Então, a borda interóssea é ao contrário da posição do osso. Então, entre a borda interóssea da tíbia e da fíbula, vai se fixar essa membrana aqui bem extensa, que é a membrana interóssea. Ela só tem uma aberturazinhas aqui. Essas duas aberturas é para a passagem dos vasos tibiais, da artéria e da veia tibial posterior. Aliás, desculpa, artéria e veia tibial anterior. Elas vão passar aí por esse orifíciozinho. Quando eu for explicar a vascularização, que na perna a gente tem artéria e veia tibial anterior, artéria e veia tibial posterior. A anterior, ela passa aí nesse orifíciozinho. Então, se tem aqui tecido fibroso em grande quantidade, essa articulação é uma fibrosa do tipo sindesmose. Assim também como a articulação tíbio-fibular distal, que também é fibrosa sindesmose, que não tem líquido sinovial. Tem líquido sinovial na proximal e esses ossos deslizam entre si. Aqui não tem líquido sinovial, só tem fibras, portanto não tem mobilidade, é uma articulação imóvel. Ela acontece entre a incisura fibular da tíbia, que é uma depressãozinha que a tíbia tem aqui lateralmente, e a face articular do maléolo lateral da fíbula. Aí nela vai aparecer, né, como ela é uma fibrosa, tem vários ligamentos aqui, que são o ligamento tíbio-fibular anterior, esse nessa foto aqui também, ó. Ligamento tíbio-fibular posterior, esse aqui, que fica lá na fossa do maléolo. Aí tem o ligamento tibiofibular transverso, que fica bem na extremidade aqui. E imagina que a continuação da membrana interóssea, entrando aqui dentro, é o ligamento interósseo. Ele não é visto nessa foto porque ele é interno. Então, ele estaria no local que seria a cavidade sinovial, se fosse sinovial. Mas como aqui não tem líquido sinovial, todo o espaço é ocupado só por fibras, por ligamentos. Tíbio fibular anterior, tíbio fibular posterior, tíbio fibular transverso e o ligamento interósseo, que é a continuação da membrana interóssea. Então, ela é uma fibrosa sindesmose. Pessoal, tudo bem até agora? Alguma pergunta sobre osso e articulação? Tudo bem. Tudo bem, professor. Então, vamos continuar aqui. Então, essa figura aí é uma secção transversal da perna. Esse osso é a fíbula, né, que é um ossozinho bem delgado, fino, e aqui é a tíbia, que é um osso bem mais volumoso. E eu já tinha explicado que a tíbia ela fica muito superficial, tem a pele, tela subcutânea, aí já vem a tíbia, né? Quando a gente toca ali na perna, já sente que é a tíbia. Ela não é assim recoberta por músculos, ela é muito superficial. Aí aqui você vê os músculos da perna, que eles são divididos em 3 compartimentos. Essa regiãozinha aqui é o compartimento anterior. Esse aqui, próximo da fíbula, imagina que esses 2 músculos aqui é o compartimento lateral. E esse bem grande aqui é o compartimento posterior. A gente tem muito músculo, né, volumoso, é na batata da perna, que seria essa região aí, né, a panturrilha. Então, tíbia, aí aqui os músculos anteriores, músculos laterais, músculos posteriores. Aqui, pontilhado, é a membrana interóssea, que vai separar os músculos anteriores dos posteriores. Só que nesse compartimento posterior, tem uma membrana que separa alguns músculos entre si.
Essa membranazinha, esse que eu coloquei aqui, ó, se chama face transversa profunda. Essa face transversa profunda vai dividir o compartimento posterior em músculos superficiais e músculos profundos. Então, a perna é dividida em 3 compartimentos, né? Os músculos anterior, lateral e posterior. E o compartimento posterior subdividido em profundo e superficial. Aí são os compartimentos. Nessa figura aqui também é a secção transversal, tíbia, fíbula. Aí o 1 é o compartimento anterior, 2 é o compartimento lateral, 3 é o compartimento posterior profundo, 4 é o compartimento posterior superficial. Esse aqui amarelo são os nervos. Cada compartimento ele vai ter um nervo diferente. Quem lembra quais são os compartimentos musculares da coxa? Vamos lá? Ninguém lembra mais? É o anterior e posterior, né? Não, professor, estava dividido ontem. Tem outro, tem um terceiro. Anterior, posterior e medial. Na coxa, a gente tem medial. Na coxa, a gente tem uma musculatura bem desenvolvida aqui medialmente, perto da virilha, compartimento medial. Então, repetindo, coxa tem 3 compartimentos, anterior, posterior e medial. Aí, na perna, os compartimentos são anterior, posterior e lateral. Então, na perna tem lateral, na coxa tem medial. Na coxa, existem 3 nervos, que são os nervos femoral, nervo obturatório e nervo isquiático. Nervo femoral inerva os músculos anteriores. Nervo obturatório inerva os músculos mediais. E nervo isquiático inerva os músculos posteriores. Tem algumas exceçõezinhas, mas isso aí é o geral. O nervo obturatório e o nervo femoral, eles só inervam coxa. Eles acabam na coxa. Aí o nervo isquiático, que é aquele nervo posterior, bem volumoso, ele lá no nível do tornozelo, ele vai dar umas ramificaçõezinhas e ele vai originar no final 3 nervos, que são esses 3 nervos aqui. Então, eles 3 se originam do isquiático. Esse aqui, do compartimento posterior, é o nervo tibial. Do compartimento anterior, tá perto da fíbula, ele se chama fibular profundo. E do compartimento lateral é o fibular superficial. Então, na perna tem 3 nervos motores. Quais são esses nervos? Nervo tibial, nervo fibular superficial e nervo fibular profundo. Nervo tibial inerva os músculos posteriores. Nervo fibular profundo inerva os músculos anteriores. E nervo fibular superficial inerva os músculos laterais. Tá aqui, ó. Esse aqui é o nervo fibular profundo. Esse é o nervo fibular superficial. Depois eu vou mostrar o tibial. Fibular profundo inerva os músculos anteriores. E quais são os músculos anteriores da perna? Esse aqui, mais volumoso, é o tibial anterior. Aqui, esse amarelinho é a tíbia, bem superficial. Aí, aqui é o músculo tibial anterior. Esse músculo aqui, ele estende os dedos. Ele puxa os dedos do pé para cima, estendendo, esticando assim os dedos. Aí ele se chama músculo extensor longo dos dedos. Esse aqui, ó. Extensor longo dos dedos. Um pouquinho profunda ele, tem esse outro músculo aqui, que é o extensor longo do hálux. O que é o hálux? É o dedão do pé. Então, esse aqui vai estender o dedão do pé, que é o hálux, e esse outro que está aqui vai estender os dedos 2, 3, 4 e 5, já que o hálux é o dedo número 1. Nessa outra figura, tibial anterior, extensor longo dos dedos, e aqui embaixo, né, cortado, extensor longo do hálux. Esse quarto músculo fibular terceiro, que alguns livros nem citam esse músculo,
porque ele aqui em cima, ele está contínuo com o extensor longo dos dedos. Só que essa parte inferior, que esse tendão que vai aqui para a lateral, que não vai para nenhum dedo, vai só para o metatarso, ele se chama fibular terceiro. Então, o fibular terceiro, ele é assim como se fosse a continuação do extensor longo dos dedos. Lá no laboratório, a gente nem vê uma divisão entre eles dois. Eles são contínuos. São músculos anteriores da perna, tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux, fibular terceiro. Eles são todos inervados por esse nervozinho que eu já mostrei aqui, que é o nervo fibular profundo. O que é que eles fazem? Esses aqui fazem extensão, né, dos dedos, extensor do hálux e dos dedos, então faz extensão dos dedos. Mas também ele puxa o teu pé para cima. Imagina tu puxar o teu pé para cima. Esse movimento se chama flexão dorsal do pé. Porque quando você está em posição, né, anatômica, o teu pé ele já está dobrado, né? A perna vem, aí o pé dobra para frente. Então, quando eu boto a ponta do meu pé para cima, isso aí se chama flexão dorsal. Se eu botar, ficar na ponta do pé, isso aí se chama flexão plantar. Eu, na ponta do pé, flexão plantar. Eu estou em pé e boto só a pontinha do meu pé para cima, segurando lá no tornozelo, é a flexão dorsal do pé. Então, esses músculos anteriores fazem flexão dorsal do pé. E quando esses tendões passam aqui no tornozelo, eles vão passar aqui pelos retináculos. Aqui no tornozelo, anteriormente, tem o retináculo superior e o retináculo inferior, esse que parece assim a letra Y. Então, essas são as características do compartimento anterior da perna. São esses, ó, aqui nessa figura, esse músculo aqui é o tibial anterior, esse aqui é o extensor longo dos dedos, eles são assim mais superficiais, e aqui é o extensor longo do hálux, que é um pouco mais profundo. E no compartimento lateral da perna, só tem dois músculos. Esse aqui mais superficial, que é esse que você vê aqui, ó, se chama fibular longo, ele é maior, fibular longo. Aí abaixo dele, aqui mais profundo, que seria esse aqui, ó, fibular curto. Então, na lateral da perna, tem dois músculos do lado da fíbula. Aí, o mais superficial é maior, eu chamo fibular longo. O mais profundo é menor, fibular curto. Eles são inervados por esse nervozinho que eu tinha mostrado na figura anterior, fibular superficial, o nome dele. Esses dois nervos, eles começam em um nervo só, que se chama fibular comum. Aí o fibular comum, ele se bifurca em fibular profundo e fibular superficial. Fibular profundo inerva os músculos anteriores, fibular superficial inerva os músculos laterais. Então, a inervação é pelo nervo fibular superficial e eles fazem a eversão do pé. Deixa eu ver se tem uma figurinha mostrando a eversão. Não, eversão é quando a gente bota a borda lateral do pé para cima. Você bota o pé para fora. Aí a eversão. Se você bota a borda medial do pé para dentro, aí é para cima, aliás, desculpa, a borda medial para cima é a inversão. Então, o que é que eles fazem? É a eversão do pé. Eles botam essa tua bordazinha aqui lateral para cima. Sim. Professora, os nervos não vêm, né, do isquiático? Pois é, porque o isquiático, ele primeiro origina só dois. Ele se bifurca em tibial e fibular comum. Aí o fibular comum também se bifurca e dá o fibular superficial e o fibular profundo. No joelho? Quando chega no joelho, aí ele se bifurca, né? Isso, na região posterior, aqui atrás no joelho, Isso, aham. o nervo isquiático se divide em dois, tibial e fibular comum. Ele tem esse nomezinho comum, fibular comum, porque o fibular comum também vai se bifurcar. Ele é bem curtinho, ele já se bifurca logo. Quando ele bifurca, ele vai originar, ó, esse bem aqui nessa figura, ó, esse é o fibular comum.
Se formou aqui atrás, o isquiático, aí o fibular comum. Aí o fibular comum, ele vai se bifurcar, ó. Esse aqui lá em cima é o fibular comum. Se bifurcou aqui, aí formou o fibular profundo e o fibular superficial. Mas quer dizer, todos vêm do isquiático, né? O E, isquiático, professora, sim. quando a senhora estava falando dos nervos fibulares, eles não eram 3? Não, ó, deixa eu explicar novamente. Na perna tem 3. Ah, tá. Esse Qual é que o fica aqui terceiro da perna? O outro é o tibial posterior, que é na parte posterior. Ah, o agora outro, entendi. ó, esse aqui, calma, esse aqui é só tibial. Como o tibial só é um, eu só digo tibial. Aí o fibular, como são 2, tem o fibular profundo e tem o fibular superficial. Isso, ó, gente, eu vou explicar depois. Porque é o seguinte, tem uma diferença entre artéria e veia. Porque as artérias e veias, tá vendo essa artéria e veia aqui? Que eu estou Sim. marcando, são artéria e veia tibial posterior. Aqui, artéria e veia tibial anterior. Ou seja, aqui na frente tem artéria tibial anterior, veia tibial anterior e nervo fibular profundo, fibular profundo. Profundo. Aí aqui, o que é isso aqui? Artéria e veia tibial posterior e nervo tibial. O nervo eu não coloco posterior, só digo nervo tibial. Porque só tem um nervo tibial e tem 2 nervos fibulares, fibular superficial e fibular profundo. Artéria e veia tem o tibial anterior e o tibial posterior. Depois eu vou explicar isso melhor na hora que eu estiver dando vascularização, tá? Certo, professora, obrigada. Nada. Então, só para repetir, na perna eu vou ter 3 nervos. Como é que eles são chamados? Nervo tibial, nervo fibular profundo e nervo fibular superficial. Todos eles originados, direto ou indiretamente, do isquiático. Aí o tibial inerva os posteriores. O fibular profundo inerva os anteriores. E o fibular superficial inerva os músculos laterais. E os músculos laterais, que são o fibular longo e o fibular curto, quando eles vão passando aqui na lateralzinho do tornozelo, eles vão passar também por 2 retináculos, o retináculo superior e o retináculo inferior dos músculos fibulares. Lá no laboratório, a gente tem um pezinho cortado aqui, ó, assim, de cadáver mesmo. Aí você vê esses 2 tendõezinhos aqui. Aí esse mais profundo é o fibular curto e o mais superficial é o fibular longo. Aí eles vão lá para o pé. E eles fazem eversão do pé. Eversão, eu botar meu pé para fora. E aqui o compartimento posterior. Compartimento posterior, essa fáscia transversa profunda, que é essa membranazinha aqui, vai subdividir esse compartimento posterior em compartimento posterior superficial, compartimento posterior profundo. O superficial, esse músculo aqui bem volumoso, é o tríceps. O tríceps da perna, também chamado de tríceps sural, que forma a panturrilha, a batata da perna. E o tríceps é formado de 3 partes. Esse aqui, ó, é o gastrocnêmio medial. Esse aqui é o gastrocnêmio lateral. E esse grandão aqui é o sóleo, que vai se fixar lá na linha solear. Nessa figura, gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral, eles são mais superficiais. Aí aqui eu cortei ele 2 e estou vendo aqui o sóleo. São bem grandes. Lá no laboratório vocês vão ver bem fácil, são mais volumosos aí da perna. Próximo aqui do gastrocnêmio lateral, tem um músculo bem pequenininho lá em cima, ó, se chama músculo plantar, que é esse aqui. O músculo plantar, ele apresenta a característica que o ventre muscular dele é bem pequenininho e o tendão dele é imenso. Um músculo que tem um ventre muscular pequeno assim e um tendão desse tamanho,
ele não tem quase ação. Na espécie humana, ele é um músculo de ação insignificante. Em outros animais, ele é maior, mas no homem ele não faz diferença nenhuma, porque ele é insignificante. Ó, aqui cortadinho, esse aqui é o gastrocnêmio medial, aqui é o gastrocnêmio lateral, e do ladinho dele aqui o plantar. Lá no laboratório, vocês vão ver um cordãozão meio solto aqui, é o tendão do plantar. O plantar e o tríceps, eles se fixam bem aqui nesse osso, que é o osso calcâneo. A gente chama isso aqui o calcanhar. Por que a gente chama o calcanhar, o nome assim mais popular? Porque o nome desse osso é calcâneo. E esse tendão aqui do tríceps é conhecido popularmente como tendão de Aquiles. Esse tendão, ele é indispensável para a marcha. Para eu caminhar, esse tendão aí é indispensável. Então, tem toda aquela mitologia, né? Aquela lenda lá do Aquiles, que se tiver uma lesão nesse tendão aí, é meio complicado depois. Então, esses são os músculos superficiais. O tríceps sural, que é dividido em gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e sóleo. Eles têm, assim, as origens, né, separados. Depois eles vão se unir num tendão único aqui embaixo, que é o tendão de Aquiles, o tendão calcanear. E o plantar, que é esse pequenininho aqui que fica do lado do gastrocnêmio lateral. Aí aqui foram removidos, né? O sólio foi cortado aqui também. Aí você vai identificar os profundos. São 4 profundos. Esse aqui pequenininho, próximo do joelho, esse aqui, ó, bem pequeno, é o músculo poplíteo. Falei que essa região aqui posterior do joelho a gente chama poplíteo. Esse aqui é a artéria poplítea, essa é a veia poplítea. Aqui na articulação tem os ligamentos poplíteos, e esse músculo aqui é o músculo poplíteo. Ele fica só lá em cima mesmo, é pequenininho, fica só lá no joelho. Tanto é que quando eu corto aqui transversalmente, ele não está aqui nessa figura, né? Tem os gastrocnêmios, o sólio, e aqui são esses 3 aqui, que eles são assim mais ou menos paralelos. Esse aqui é o flexor longo dos dedos. Esse lá do outro lado é o flexor longo do hálux. E entre eles dois tem o músculo tibial posterior. Lembra que lá na frente tem músculo parecido com esse aqui, só que os anteriores são tibial anterior, extensor longo dos dedos e extensor longo do hálux, que são esses aqui, ó, tibial anterior, extensor longo dos dedos e extensor longo do hálux. Aí aqui eles são tibial posterior, flexor longo do hálux, dos dedos, desculpa, isso aqui é dos dedos, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux. Tudo bem, pessoal? Todos eles inervados pelo mesmo nervo, né? O 6 inervado pelo mesmo nervo, que é o nervo tibial. Ó, aqui nessa figura, nessa primeira figura, aqui em cima é o nervo isquiático. Aí o nervo isquiático, ele se divide em nervo tibial e nervo fibular comum. Aí o nervo fibular comum, aqui embaixo, ele vai se bifurcar em fibular profundo e fibular superficial. Por isso é que ficam 3. Primeiro, o isquiático se divide em 2, e um deles, que é o fibular comum, se divide em 2 também. Então, no final, ficam 3 nervos na perna. Claro que cada um desses nervos principais, eles têm várias ramificações na perna, mas eles todos, né, os músculos vão ser inervados por nervos, por esses 3 aí. Então, Professora, quem hipertrofia é o gastrocnêmio, né? a panturrilha mesmo, são os gastrocnêmios e o sólio, tudo. O sólio também, ele sofre, quando faz aquele exercício, ele sofre a sensação também de hipertrofiar. Exatamente. Você fica lá, fica na ponta do pé, levanta, né? Aquele movimento para eles de uma forma geral. Porque eles vão fazer exatamente flexão plantar do pé. O que é flexão plantar? Eu ficar na ponta do pé. Flexão plantar. Quando você faz a flexão plantar, você sente ele contraído. E esses aqui vão flexionar os dedos, então eles fazem flexão dos dedos. Só eles dois fazem flexão dos dedos.
E os outros todos, exceto o poplita, porque o poplita está lá em cima mesmo, eles fazem flexão plantar do pé. Mas o principal flexor plantar do pé é o tríceps. Por isso é que ele é importante, indispensável para a marcha. Ele é o principal. E aqui também vai ter um retináculo, que é o retináculo dos flexores. Ó, tá vendo essa estruturazinha passando aqui atrás? Aqui é o nervo tibial, artéria tibial posterior e veia tibial posterior. Também no cadáver você vê desse jeito aqui, ó. Claro que não está pintado, você vai ver tudo da mesma cor, tudo misturado. Mas vai ter o nervo tibial, artéria tibial posterior, veia tibial posterior. Dá para você ver bem lá no cadáver. Pessoal, tudo bem? Olha, aqui na perna, também a gente vai ter duas veias superficiais, assim, bem importantes. Lembra que as veias superficiais do membro superior eram a veia cefálica e a veia basílica. Aqui, as veias superficiais importantes, voltar lá, são a veia, essa aqui é a safena magna e essa aqui é a safena parva, que é essa aqui, ó. Safena parva. E essa aqui é a safena magna, que faz a cirurgia de ponte de safena, tira a safena aqui do membro inferior e bota lá no coração. Pessoal, tudo bem? Professora, mostra de novo. Ó, elas são assim bem superficiais, ó, estão lá na tela subcutânea. Essa aqui medial é a safena magna. E essa aqui posterior, que seria essa aqui, ó, que passa entre os dois gastrocnêmios, é a safena parva. Essa palavrinha parva quer dizer pequena. Tem a safena parva e safena magna. Mas a da cirurgia lá do coração, a pondicefalina é a safena magna. Você tira daí para colocar no coração. Vai lá, atenda aí a porta. Pessoal, tudo bem? Dúvidas? Tudo, professor. Então, aqui você está observando a região posterior do joelho, né? Estou vendo aqui o joelho por trás. Aqui no joelho, atrás, tem uma região assim, uma depressão, uma área assim profunda, um fundinho, que se chama fossa poplítea. A gente já viu, por exemplo, na aula passada, a gente viu o trígono femoral, então tem algumas regiões aqui que são importantes, que normalmente passam artérias importantes, veias, aí recebe um nomezinho. Então, o que é a fossa poplítea? Essa área aqui em forma de losango, parece um losango, né? Essa outra figura aqui, ó, tem a forma de losango, localizada na região posterior do joelho. Vão passar artérias, veias, nervos, várias estruturas aqui nessa depressão. Aí a fossa poplítea. Como a fossa poplítea tem a forma de losango, eu vou ter um limite superior lateral, superior medial, um limite superior lateral, inferior lateral, inferior medial. Esse aqui é o limite superior medial. Quais são os músculos que tem aqui? O semitendíneo e o semimembranáceo. O semitendíneo mais superficial e o semimembranáceo um pouco mais profundo. Esse limite aqui é superior lateral. É formado pelo bíceps femoral. Então, semitendíneo e semimembranáceo medialmente, bíceps femoral lateralmente. Aí são limites superiores. Limites inferiores. Inferior medial é o gastrocnêmio medial. Inferior lateral é o gastrocnêmio lateral e o músculo plantar, aquele pequenininho lá em cima. Aí esse losangozinho é a fossa poplítea. Gente, uma coisa que eu não falei na aula passada, mas que é uma terminologia muito utilizada na clínica médica, é uma regiãozinha que a gente tem aqui, medialmente, chamada de pata de ganso. Não sei se vocês já ouviram esse termo.
Aqui na pata de ganso é uma região, aqui medialmente a tuberosidade da tíbia, vão se fixar 3 músculos importantes, um músculo anterior, que é o sartório, um músculo medial, que é o grácil, e um músculo posterior, que é o semitendíneo. Esse é o semitendíneo, esse aqui é o grácil, e lá na frente vem o sartório. Aí a junção deles, eles vão um anterior, que é o sartório, um medial, que é o grácil, e um posterior, que é o semitendíneo. Ele junta aqui e forma assim um pezinho com 3 dedinhos, aí a pata de ganso. É um termo muito utilizado na medicina, e esses tendões aí, eles inflamam em muitas pessoas. Aí tem uma inflamação da pata de ganso. Então, o médico, ortopedista, ele sempre usa essa denominação. Tá? Atleta inflama muito essa região aí, a pata de ganso. Bem, mas voltando aqui para a fossa poplita, né, tem esses limites. Aí o assoalho, o que é o assoalho? Essa parte que eu estou vendo lá embaixo, como se fosse o piso. Tem a face poplítea do fêmur, lá em cima. Tem o ligamento poplíteo oblíquo, que passa aqui, e o músculo poplíteo, que ele vai estar aí embaixo também revestido por uma fáscia. E o importante também é você reconhecer aqui o que é que passa aqui na fossa poplítea. Então, aqui tem uma artéria bem calibrosa, artéria poplítea. A artéria poplítea é a continuação da artéria femoral. Ela aqui na região anterior da coxa, a gente chama artéria femoral. Quando ela passa, ela vai passar pelo músculo adutor magno. Aí, quando ela passa lá pelo músculo adutor magno, ela muda de nome, é como se fosse a mesma artéria que mudou de região, aí se chama artéria poplítea. Essa veia aqui também é a veia poplítea, também bem volumosa. Esse nervo aqui é o nervo tibial. E esse nervo aqui é o nervo fibular comum. Só que esse nervo fibular comum, ele vai se bifurcar em fibular superficial e fibular profundo. Então, desculpa. Artéria poplítea, veia poplítea, nervo tibial, nervo fibular comum. Essa veiazinha aqui, ó, que é a veia poplítea, aquela tá cortada, tá vendo isso aqui cortado? Desculpa, a veia safena magna, ó, que é essa aqui. Veia safena parva, Veia safena magna é essa, medialmente, e a veia safena parva é essa que passa aqui atrás. Nessa figura de cima, ela está cortada, mas ela também passa aqui, desembocando na veia poplítea. A veia safena parva, ela é tributária da veia poplítea, ou seja, ela desemboca na veia poplítea. A veia safena magna, que é essa aqui, ela é maior, aí ela vai lá para cima e desemboca na veia femoral. Tá saindo aqui. Só um minuto. E além disso, também tem vasos linfáticos e tem um nervozinho cutâneo que vai só para a pele, que é o nervo cutâneo posterior da perna. Então, esse aí é o conteúdo da fossa poplítea, o que passa aí nessa fossa delimitada aqui por esses músculos em 4 limites: superior, medial, superior lateral, inferior lateral, inferior medial. E é isso. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professora, onde foi que a senhora mostrou o nervo cutâneo posterior? A senhora mostrou? O nervo cutâneo posterior da perna é esse aqui, ó. Aí ele desce aqui e Tá ele vai... mostrando, não. Ai, não tô compartilhando não, tela? Ah, não, professora. Não, senhora. Ah, peraí, acho que eu parei de compartilhar naquela hora. Só um minuto. Esse aqui, ó. Tá vendo agora? Esse mais fininho, né? É. Porque ele, cutâneo, quer dizer que ele não vai para músculo, ele vai só para pele. Porque eu falei lá, os músculos da perna, que eles são inervados pelo fibular superficial, fibular profundo e o tibial. Aí tem vários cutâneos, que é só pele. Esse aqui é o cutâneo posterior da perna.
Era isso. Entendi. Obrigada. De nada. Ai, meu Deus, cadê o Teams? Está aqui. Parar aqui a gravação.